Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 342º dia, trago para leitura e comentários bíblicos o livro do profeta Zacarias, capítulo 10, livro de Salmo, capítulo 133 e o livro de Atos, capítulo 14. Neste momento, você precisa estar de posse de um bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e a esperança. Enquanto você prepara o nosso kit de fé, trago uma mensagem rápida. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta, agora, a leitura da Bíblia. Orar, meditar, refletir. A Bíblia Sagrada está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, sua casa, sua roupa, seu apartamento, celular, relógio. Ele vem para roubar agora esta semente, este estudo bíblico, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Jesus Cristo, me dê compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro do profeta Zacarias, capítulo 10. Deus abençoará Judá e Israel. Peçam ao Senhor chuva no tempo das últimas chuvas. Peçam ao Senhor que faz as nuvens de chuva, e Ele lhes dará chuva abundante, e a cada um a vegetação no campo. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras e contam sonhos enganadores. Oferecem consolações vazias. Por isso o povo anda como ovelhas, aflito por não ter pastor. É contra os pastores que se acendeu a minha ira. Castigarei os bodes que vão adiante do rebanho. Mas o Senhor dos Exércitos cuidará do seu rebanho, a casa de Judá, e fará dela o seu majestoso cavalo na batalha. De Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos. E serão como valentes que na batalha pisam aos pés os seus inimigos na lama das ruas. Lutarão porque o Senhor está com eles, e envergonharão os que andam montados em cavalos. Fortalecerei a casa de Judá e salvarei a casa de José. Eu os farei voltar porque me compadeço deles, e serão como se eu não os tivesse rejeitado, porque eu sou o Senhor seu Deus e os ouvirei. Os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como se tivessem bebido vinho. Os seus filhos verão isso e se alegrarão. O seu coração exultará no Senhor. Eu lhes assobiarei e os reunirei, porque já os remi, eles se multiplicarão, como antes tinham se multiplicado. Embora eu os tenha espalhado entre os povos, eles se lembram de mim em lugares distantes. Continuarão vivos com os seus filhos e voltarão. Porque eu os farei voltar da terra do Egito e os congregarei da Assíria. Eu os trarei à terra de Gileade e ao Líbano, e não haverá lugar para todos. Passarão pelo mar de angústia, serão feridas as ondas do mar, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derrubado o orgulho da Assíria, e o cetro do Egito será removido. Eu os fortalecerei no Senhor, e eles andarão no meu nome, diz o Senhor. Amém. Compreendendo o livro do profeta Zacarias, capítulo 10, versículo 1. A promessa de chuva pode ter um significado espiritual além do físico, porque o Espírito Santo é descrito em termos de chuva,
Referência a Isaías 32, versículo 15, capítulo 44, versículo 3, Ezequiel 39, versículo 29, Oséias 6, versículo 3, Joel 2, versículos 23 a 32. O Senhor promete derramar seu Espírito sobre Israel, conforme Zacarias 12, versículo 10, e trazê-lo ao arrependimento e à fé em Cristo. Aleluia! Exposição bíblica dos versículos 5 a 7. A ênfase no restante do parágrafo é na força e no papel dos guerreiros, porque o Senhor será com os judeus. Eles passarão por cima de seus inimigos como lama nas ruas na batalha e acumularão uma vitória após outra pela força do Senhor. Deus também chamará de volta ao lar as ovelhas desagarradas e dispersas pelas nações, assim como o pastor pode assobiar ou tocar uma música na flauta para chamar seu rebanho para junto de si. Assim também o Senhor reunirá seu povo. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Zacarias, capítulo 10, trago o versículo 12. Que grande dia de vitória! Aleluia! Deus irá reunir e resgatar o povo de Israel como nação, e os judeus se alegrarão na força do Senhor. E Ele pode dar as mesmas bênçãos à igreja hoje. Somos um povo disperso e dividido. Às vezes, membros de uma mesma congregação estão distantes uns dos outros, mas Deus pode uni-los em Cristo. Estamos lutando as batalhas contra o inimigo, mas o Senhor pode nos fortalecer e transformar suas ovelhas indefesas em vitoriosos cavalos de guerra. Pense no quanto Ele está disposto a fazer por nós se tão somente admitirmos nossas falhas e incredulidade e nos voltarmos a Ele em busca de auxílio. Aleluia! Vamos para a leitura no livro de Salmo, capítulo 133. A excelência da união fraternal. Cântico de peregrinação, de Davi. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Compreendendo o livro de Salmo, capítulo 133, quando lemos a Bíblia, não podemos deixar de notar que irmãos e parentes nem sempre convivem em união. Caim matou Abel, conforme Gênesis capítulo 4. Ló brigou com seu tio Abrão, conforme Gênesis capítulo 13. Os irmãos de José o odiaram e venderam-no como escravo. Referência a Gênesis capítulo 13. Nem mesmo os outros filhos de Jacó se davam bem entre si mesmos. Conforme Gênesis capítulo 45, versículo 24. Os cristãos hoje são nascidos espiritualmente na mesma família e adoram o mesmo Deus. Eles declaram a mesma mensagem do Evangelho, pregam as mesmas escrituras e seguem para a mesma cidade celestial, mas, infelizmente, muitas vezes há mais divisão entre nós do que unidade. No entanto, todos sabemos que a unidade espiritual em Cristo, conforme Gálatas 3, versículos 26 a 29 e Efésios 4, versículos 1 a 6, é, ao mesmo tempo, boa e agradável. Existe uma unidade artificial que se baseia na teologia do mínimo denominador comum. Na verdade, trata-se mais de uma uniformidade organizacional do que do tipo de unidade espiritual pela qual Jesus orou, conforme João 17, versículo 11, versículos 21 a 23. É isso que devemos evitar, aqueles que nasceram de Deus, conforme 1 João, capítulo 29, versículo 29, capítulo 3, versículo 9, capítulo 4, versículo 7, capítulo 5, versículo 1, 4 e 18. Pertencem à mesma família e precisam amar uns aos outros. Compreendendo o versículo 2, quando o sumo sacerdote era ungido, o óleo corria por sua barba na frente do corpo e sobre a gola de sua veste. Isso sugere que o óleo banhava as 12 pedras preciosas que ele usava no
peitoral sobre o coração. Banho é uma imagem de unidade espiritual. Quando os servos de Deus andam no Espírito, eles se esquecem das coisas externas e se concentram nas coisas externas do Espírito. As coisas externas, posição social, opinião política, aparência e características étnicas, nos dividem, enquanto o Espírito nos une e nós glorificamos Cristo. E eu encerro a compreensão do livro de Salmo, capítulo 133, trago o versículo 3. Os judeus eram basicamente um povo agrícola e dependiam das primeiras e das últimas chuvas e do orvalho para regar suas colheitas, conforme Deuteronômio 11, versículos 10 a 17. Nas Escrituras, o orvalho simbolizava a palavra vivificante de Deus, conforme Deuteronômio 32, versículo 2. A bênção de Deus que traz fertilidade, conforme Gênesis 27, versículos 28, 39, Deuteronômio 33, versículos 13 e 28, e o refrigério especial de Deus sobre seu povo, conforme Oséias 14, versículo 5, Zacarias 8, versículo 12. Quantas vezes precisamos do refrigério do Espírito Santo que vem em silêncio, mas com abundância como orvalho sobre a grama. Aleluia! Vamos para a leitura no livro de Atos, capítulo 14. Paulo e Barnabé em Icônio. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Mas o povo da cidade se dividiu. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus, com o apoio das suas autoridades para os maltratar e apedrejar. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para as regiões vizinhas, onde anunciaram o Evangelho. A cura de um paralítico em Listra. Em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento e que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em voz alta: "Levante-se direito sobre os pés." O homem saltou e começou a andar. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica: "Os deuses em forma de homens desceram até nós." A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando: "Senhores, por que estão fazendo isto? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o Evangelho a vocês, para que se convertam destas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando a vocês chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria." Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhes oferecer sacrifícios. Paulo é apedrejado. Entretanto, chegaram judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto.
Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, foi com Barnabé para Derbe, a volta para Antioquia da Síria. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, Paulo e Barnabé se dirigiram a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, foram para Atália, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que agora tinham terminado. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinha aberto aos gentios a porta da fé. E permaneceram muito tempo com os discípulos. Amém. Compreendendo o livro de Atos, capítulo 14, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 7. A cidade de Icônio, mais grega do que romana, estava situada na província romana da Galácia. O ministério de Paulo na sinagoga foi notavelmente abençoado e uma multidão de judeus e gentios passou a crer. Mais uma vez, os judeus incrédulos incitaram ódio e oposição, mas os missionários permaneceram e testemunharam corajosamente por Cristo. A exposição bíblica dos versículos 8 a 20. Listra estava na província romana da Galácia, a cerca de 30 quilômetros a sudoeste de Icônio. Esta foi a primeira das 3 visitas de Paulo àquela cidade, e que visita agitada foi aquela. Em sua segunda viagem missionária, o apóstolo recrutou Timóteo em Listra, conforme capítulo 16, versículos 1 a 5, e fez uma visita à igreja em sua terceira viagem também, conforme capítulo 18, versículo 23. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também a compreensão do livro de Atos, capítulo 14, trago a exposição bíblica dos versículos 14 a 18. A mensagem de Paulo não estava baseada no Antigo Testamento porque este era um público gentil, pagão. Ele começou com o testemunho de Deus na criação, conforme versículo 15. Também deu uma conferida no capítulo 17, versículos 24 a 25, e deixou claro que o Senhor é um, e Deus que vive, o Deus que dá e o Deus que perdoa. Ele tem sido paciente com as nações pecadoras, conforme capítulo 17, versículo 30, e não as julgou por seus pecados como mereciam. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe abundantemente.